Oi gente, a Fernanda aqui de novo para gravar mais um vídeo para vocês. Essa tag eu não sei quem criou, mas eu vi ela respondida no blog da Jéssica, o Ler é Incrível, e é uma tag que me interessa muito, porque o nome dela é Top Livros Baseados em Fatos Reais. Como vocês sabem, eu adoro história e adoro ficção histórica, então eu tenho bastantes sugestões para vocês nessa área. Vocês vão ver que eu tô com uma tala no braço, porque eu tô com uma dor aqui no punho desde ontem e não sei o que é. Eu tô passando alguma coisa e com uma tala, vamos ver se melhora. Bom, vamos começar a tag. O primeiro livro que eu trago pra vocês, eu não achei o meu livro mesmo. Eu tenho ele, mas eu não sei onde ele tá. E eu tenho ele aqui no Kobo também, que eu adoro, que é A Sombra do Vento, do Zafon. Ele tem como pano de fundo a Barcelona pós-Guerra Civil e Segunda Guerra Mundial. E todas as pessoas, toda a crise que se abateu na Espanha e, bom, principalmente Barcelona, porque é onde se passa a história, nesse período. Eu não lembro de ter lido algum livro do Zafon que não seja nesse período, todos eles são mais ou menos aí. Esse aqui, A Sombra do Vento, ele tem até um flashback que pega um pouco da guerra, mas não é focado nisso, é só o pano de fundo mesmo, mas é uma leitura muito boa, fascinante, e eu recomendo, é o meu preferido do Zafon. Bom, o segundo que eu vou mostrar pra vocês, ele não é uma ficção histórica, mas ele tem como inspiração um fato real. Eu tô falando, claro, de A Guerra dos Tronos, que vocês sabem que é uma fantasia, mas ele teve como inspiração a Guerra das Rosas, que foi um conflito que aconteceu na Inglaterra entre 1455, deixa eu ver na minha colinha, 1455 até 1845. E o que foi esse conflito? Foi uma guerra mesmo entre duas dinastias inglesas. Os Lancaster, que tinham como símbolo uma rosa vermelha e eram os detentores da coroa, contra os York, que tinham como símbolo uma rosa branca e eram os que estavam aspirando ao trono. Vocês estão vendo que até pela sonoridade é muito parecido. Lancaster, Lannister, York, Stark. É muito parecido. E o George Martin mesmo já falou que esse conflito, esse fato histórico, foi uma das inspirações para ele para escrever a Guerra dos Tronos. Desculpa, A Guerra dos Tronos. Bom, outro livro que tem como pano de fundo, a maioria que eu tô pondo aqui tem como pano de fundo a Inglaterra, e principalmente medieval, mas que é o meu período preferido. Bom, o outro livro que eu tenho para mostrar para vocês é aqui, Os Pilares da Terra, The Pillars of the Earth, do Ken Follett. Ele parte de um fato que ocorreu de verdade, que foi o naufrágio do navio que levava o Henrique I, que era o rei da Inglaterra, ou não sei se ele era filho, acho que ele era filho do rei da Inglaterra, ou seja, ele era o próximo herdeiro do trono. E esse naufrágio aconteceu mesmo, foi em 1135. E logo depois o pai dele morreu, então não tinha ninguém para ficar no trono. E começou um conflito entre a Maud, que era filha do rei, e o Stephen, que ele era neto de William o Conquistador, mas ele era aparentado com esse Henrique I também. E esse conflito, ele gerou o que se conhece na Inglaterra como período da anarquia na Inglaterra, e ela durou, bom, não tem a duração, mas foi nesse período de 1135 até mais pra frente, e deixou literalmente a Inglaterra numa anarquia, porque não tinha um poder centralizado. Uma hora estava com a Maud, aí ela perdia uma batalha, quem subia no trono do Stephen, aí ele perdia uma batalha, quem subia de novo era a Maud, e isso ficou um tempão. Nesse meio tempo, as pessoas, o povo mesmo sofria com fome, não tinha segurança nenhuma nas estradas, era realmente anarquia. As pessoas eram constantemente assaltadas, assassinadas, e era uma selvageria mesmo o que acontecia. Na série está mais retratada a parte das batalhas que tem entre o exército da Maud com o exército do Stephen.
Mas no livro, essa parte também, que pela população também está muito bem registrada, principalmente a parte de passar fome, de passar necessidade no núcleo da Gwenda. Isso está muito bem... Da Gwenda não. Eu estou confundindo os livros. Mas está muito bem retratado. A Gwenda que eu estou falando, ela está nesse aqui, que é o World Without End, O Mundo Sem Fim. Ele se passa 200 anos após os Pilares da Terra, e são os descendentes dos personagens dos Pilares da Terra. E o pano de fundo dele é a peste negra, que chega na Inglaterra e é uma coisa assustadora, assim. Ela assola Kingsbridge e quando você acha que ela tá dando um tempo, ela volta com toda a força. É uma coisa realmente assustadora, tem vários surtos e você fica torcendo até o fim pro povo se salvar. Lógico que tem muita gente que morre, mas é muito bom. E a Gwenda que eu tô falando, ela é desse aqui, e justamente é uma parte do... o núcleo dela, ela é super pobre e passa muita fome, muita necessidade mesmo. É muito bacana também. A série eu não gostei muito, mas o livro é muito bom, é um dos meus preferidos. Bom, ainda falando da peste, vamos lá pro... Esse aqui é o segundo, o Andarilho, é o segundo da Busca do Grau, do Bernard Cornwell, que é o Andarilho, não, desculpa, o Arqueiro, o Andarilho e o Herege, mas eu não sei onde estão os outros dois. Bom, ele é sobre a busca do Grau, mas ele tem como pano de fundo dois fatos históricos. Um, a Guerra dos 100 Anos e seus vários conflitos. Nesse aqui, ele foca mais na Batalha de Poitiers, mas tem várias, lógico, sendo de Bernard Cornwell não pode faltar. E outro fato também é a peste. Ele também, o Thomas enfrenta um surto de peste. Eu não lembro se é nesse segundo ou se é no terceiro, mas ele enfrenta um dos surtos. A peste negra, ela assolou a Europa na Idade Média, mas não foi de uma vez só, foram vários surtos que aconteciam. Aí ela dava uma pausa, aí ela voltava de novo com força total. Foram vários surtos que acabou dizimando um terço da população mundial, ou da população da Europa, não lembro agora direito. Ainda, tendo como pano de fundo a a Guerra dos 100 Anos, tem aqui Azincourt, que ele se foca numa das batalhas da Guerra dos 100 Anos, que é justamente a de Azincourt. Aí você fala, poxa, mas um livro dedicado a uma batalha? Bom, se tem uma pessoa que consegue fazer isso e não ficar chato, não ficar maçante, essa pessoa é o vovozinho Burn. É muito bom, gente, é muito legal. E ele não fica só na batalha, ele começa uns anos antes até chegar na batalha, que é justamente o auge. Esse livro aqui, ele tem um projeto para virar filme, eu não sei para quando. Eu vi que era acho que era para esse ano, mas já não sei mais nada, porque vários filmes que eu vi que eram para estrear esse ano não vão, ou eram para estrear ano passado e não estrearam, não sei. Enfim, eu sei que tem um projeto para transformar esse livro num filme, e eu acho que vai ficar muito bacana, principalmente por um detalhe muito legal que eu tenho muita curiosidade de saber, que o Nicholas Hook, que é, se eu não me engano, ele é neto ou bisneto do Thomas Houghton, que é o protagonista do Andarilho. E ele tem uma particularidade, ele é arqueiro também, e ele tem uma particularidade que é justamente que ele tem dois santos conversando com ele na cabeça dele. Então é uma coisa que eu tenho curiosidade para ver como ficaria no filme. Bom, vindo um pouco mais pra frente, eu vou falar mais da trilogia do século, do Ken Follett. Ainda não tá completa, mas tem aqui o Fall of Giants, que é o primeiro. Essa trilogia, ela vai acompanhar a saga de 5 famílias durante o século XX todo. E esse primeiro que eu mostrei pra vocês, ele cobre a Revolução Russa e a Primeira Guerra Mundial. E o segundo, que são os descendentes do primeiro, que é esse aqui, Winter of the World, Inverno do Mundo, ele cobre a Segunda Guerra Mundial. E ele mostra uma coisa muito bacana na Alemanha, que é uma rede de espionagem
que existia dos alemães que eram contrários ao regime hitlerista. É muito bacana, a personagem que faz isso é muito corajosa, é a Carla. Ela é muito corajosa. E é muito legal. O terceiro dessa coleção, dessa trilogia, Edge of Eternity, eu não sei como vai se chamar em português, mas a previsão em inglês é para que ele saia, se não me engano, em setembro desse ano. E eu sei que ele vai cobrir a parte de direitos humanos, então vai falar um pouco do Martin Luther King e pelo período, eu acredito que também vai falar um pouco da Guerra Fria, muito legal. E falando de Segunda Guerra Mundial, eu não podia falar de Segunda Guerra Mundial e não falar de A Menina que Roubava Livros, que também se passa na Alemanha nazista, só que ela mostra o outro lado, dos alemães que, como a Carla e a família dela, eram contrários ao regime hitlerista. É uma narrativa muito boa, muito linda, tocante. Quem narra, olha lá, quando a morte conta uma história, você deve parar para ler. Deve mesmo. É uma história sensível. A morte, eu acho que ela é uma das melhores narradoras que existe. Que eu já li, eu adoro ela. Ela parece uma amiga antiga, assim, que vem tomar um chá. Ela é muito humana também. Ela é uma personagem muito humana, essa morte. E o filme vai sair daqui a umas 2 semanas. Eu já tô me preparando psicologicamente, porque eu choro com o trailer. Vocês imaginam quando for lá no cinema, o quanto que eu não vou chorar. Bom, voltando para a França, agora na época da Restauração. A Restauração na França, ela restituiu a monarquia depois da Revolução Francesa. E ela vai de 6 de abril de 1814, minha colinha, a 29 de julho de 1830. E ela restaurou, como o próprio nome diz, a dinastia Bourbon no poder e também reestabeleceu a igreja como um dos pilares do governo. E eu tenho 2 livros aqui que retratam esse período. Um deles eu tô lendo ainda, que é aqui, O Conde de Monte Cristo. Vocês estão vendo, eu tô no começo, vocês estão vendo quanto de marquinha já tem. No começo relativo, vocês estão vendo aqui, que é o começo relativo, mas eu tô na página 400 e quase 450, 448. Mas é que o livro tem 1600 e alguma coisa. Então demora um pouco. Mas ele retrata esse período. E outro que retrata também esse período é Les Misérables, Os Miseráveis. E os dois têm uma similaridade muito grande no fato de que os 2 protagonistas foram presos injustamente. O Jean Valjean foi preso, o prisioneiro 24601, ele foi preso e passou 19 anos na cadeia, nas galés, por ter roubado um pedaço de pão. E o Dantes, o Edmond Dantes, do Conde de Monte Cristo, ele também foi armado uma cilada para ele, como se ele fosse bonapartista. E ele é preso, também injustamente, passa um bom tempo até ele conseguir escapar. Ele escapa, o Jean Valjean, ele recebe a liberdade, né? Mas os 2 são um retrato da França nesse período. E para finalizar, um que ele não é exatamente baseado em fatos reais, mas ele tem como inspiração, uma das inspirações é um fato real, que é The Hunger Games. Para quem não sabe, o Hunger Games, ele é um mundo distópico, uma distopia, só que conforme você vai lendo, não exatamente o primeiro, mas principalmente quando você chega no segundo, Catching Fire, quando a Katniss começa a fazer o tour pelos distritos e também no Mockingjay, a Esperança, você vai ver que tem muita similaridade, principalmente você consegue identificar muito bem o socialismo. Isso foi o pano de fundo que a Suzanne Collins usou para criar o mundo distópico dela. Então é muito legal. Inclusive uma coisa que eu fico me perguntando é que eu vejo meus alunos de, 13, 14 anos lendo, mas eu tenho dúvida se eles realmente pegam a fundo o escopo do livro. Ele não é só a história da Katniss, tem muito mais envolvido. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo post.